Vamos voltar? Qual que é o nosso objetivo? Trabalhar nesse momento as vantagens pessoais. Como o próprio nome diz, cada servidor ali vai ter uma vantagem própria. Não tem como eu tratar de maneira genérica essa vantagem pessoal a todos os servidores. Vamos trabalhar aqui na tela, tá, esse tema. Então, vantagens pessoais, consta no artigo 86 da nossa lei. Consideram-se pessoais as parcelas, olha lá, as parcelas da remuneração que dependam da satisfação individual de cada servidor perante a administração pública. As vantagens pessoais, uma vez adquiridas, incorporam-se à remuneração, hein? Olha que interessante. Então, a vantagem pessoal vai incorporar a sua remuneração, tá? Então, ela se torna ali, no caso, uma parcela definitiva, hein? Primeira parcela considerada pessoal, adicional por tempo de serviço. Então, vamos aqui. Temos o gênero, vantagens permanentes, e vamos começar a trabalhar agora as espécies que nós temos dessas vantagens permanentes. Lembrando, aí um servidor leva até para aposentadoria isso daí. Então, adicional por tempo de serviço. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 1% sobre o vencimento básico do cargo de provimento efetivo por ano de efetivo serviço. Então, olha que interessante. A cada ano, você, servidor, vai receber ali 1% sobre o seu vencimento básico. Ah, professor, apenas 1%, né? Tão pouco, mas espera aí. Você trabalhando ali, né, durante 15 anos, você vai ter 15%, tendo como base ali no seu vencimento. Realmente, né, é interessante, é razoável sim esse adicional, ok? Adicional de qualificação. Próxima modalidade, então, de vantagem permanente, hein? O adicional de qualificação instituído por meio de lei específica. Então, turma, vai ser, né, publicada uma lei específica para regulamentar o tema. Mas aqui a lei já diz ali o seu objetivo. Destina-se a remunerar a melhoria na capacitação para o exercício do cargo efetivo. Então, aquele servidor, né, vai realizar algum curso, ou seja, vai melhorar ali, fazer um curso de capacitação, ele vai receber um adicional de qualificação. Os conteúdos dos cursos de qualificação devem guardar pertinência, olha lá, com as atribuições do cargo efetivo ou da unidade de lotação e exercício. Então, exemplo, você vai fazer um curso da área da saúde, mas você trabalha no Poder Legislativo, né, na administração pública, em um cargo administrativo. Ou então você é professor da administração pública, né, da Secretaria de Saúde. Tá vendo que não tem razão alguma, né, os conteúdos no caso? A sua atividade não tem relação alguma com a área da saúde. Aí pode ser então que a administração pública negue o recebimento aí do adicional de qualificação. Lembrando que a lei, de maneira genérica, trouxe apenas a previsão, tá? Falta, no caso, uma lei específica regulamentar esse tema. Independentemente de solicitação, é pago ao servidor por ocasião de férias um adicional correspondente a 1/3 da remuneração ou subsídio do mês, né, em que as férias forem iniciadas. Mas vamos aqui, ó. Então, adicional de qualificação, vamos voltar aqui, C2. Aqui, né, seria o C3, tá? C3 aqui no caso. O que o C3 diz? Independentemente de solicitação, é pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 da remuneração ou subsídio, né, do mês em que as férias forem iniciadas. Aqui é o famoso 1/3 constitucional. Todo trabalhador tem direito a 1/3 constitucional, sendo servidor público ou não, ok? Vamos agora ao 13º salário. O 13º salário tem também, né, esse privilégio, no caso, todos os trabalhadores, sendo servidor público ou não, quem trabalha em iniciativa privada, todo mundo, então, tem direito ao 13º salário. Veja só, 13º salário corresponde à retribuição pecuniária do mês em que é devido, à razão de 1/12 por mês de exercício
nos 12 meses anteriores. Então, o servidor, exemplo, ó, ele recebe ali, vamos considerar para ficar bem fácil, R$ 1.200 por mês, ok? R$ 1.200 por mês. Ele vai receber, a título de 13º salário, 1/12, ou seja, a cada mês trabalhado, o servidor vai receber, então, R$ 100. O 13º salário é pago no mês de aniversário do servidor. Então, aqui em Brasília, tem essa característica, hein? No mês de aniversário do servidor, ocupante de cargo de provimento efetivo. Então, quem ocupa cargo efetivo, ou seja, você que foi aprovado no concurso público, você vai receber seu 13º salário no mês de seu aniversário. Até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano, para os servidores não efetivos. Lembra daquele servidor em comissão? Aquele que não fez concurso público, que não ocupa um cargo definitivo? Ele não vai receber no seu aniversário, não. Vai receber até o dia 20 de dezembro. O Poder Executivo e os órgãos do Poder Legislativo podem alterar a data de pagamento do 13º salário, desde que ele seja efetivado até o dia 20 de dezembro de cada ano. Então, essa é uma característica aqui, então, que pode ter uma alteração quanto a isso, sem problema algum. O que nós vamos trabalhar agora nesse momento, hein? As vantagens denominadas eventuais. Então, nós vimos as vantagens permanentes, que o servidor vai receber ali, né, em todo momento, durante a sua carreira como servidor público, mas também algumas vantagens eventuais. Obviamente que essas vantagens não vão incorporar a remuneração do servidor de maneira alguma, né? Ela é transitória. Vamos trabalhar, então, todas as modalidades dessas vantagens. Vamos ao quadro novamente. Vantagens eventuais. Olha lá, já estamos no artigo 96 da nossa lei. Auxílio natalidade é devida à servidora efetiva por motivo de nascimento de filho. Então, você servidora que ocupa um cargo efetivo, teve um filho, você vai receber, então, um auxílio natalidade. Em quantia equivalente ao menor vencimento, olha lá, o menor, hein? Em vez de ter colocado o maior, né? Não, colocou o menor. Menor vencimento básico do serviço público, né, distrital. Inclusive no caso de natimorto. O que é natimorto? Quando a criança, infelizmente, nasce morta, não é verdade? Nós chamamos, então, de natimorto. Aqui, veja só, não é o vencimento do próprio servidor, né, da própria servidora que teve, né, que realizou o parto. E sim o menor vencimento da administração pública no Distrito Federal. Na hipótese de parte múltiplo, olha lá, então teve gêmeos, trigêmeos, não é isso? O valor deve ser acrescido de 50% por nascituro. Então, o servidor vai receber, teve gêmeos, vai receber então, né, um auxílio natalidade, e vai receber mais 50%, né, referente ali ao mesmo valor. O auxílio natalidade deve ser pago ao cônjuge, hein, ou companheiro, servidor público, quando a parturiente não for servidora pública distrital. Então, o auxílio natalidade vai ser pago também para o servidor, por pai, no caso, ó. Então, veja só, o auxílio natalidade deve ser pago ao cônjuge, né, ao marido, ao pai da criança, ou companheiro, servidor público, tá vendo? Se, obviamente, for servidor. Quando a parturiente não for servidora pública distrital, tá? Então, se, né, a parturiente não for servidora pública, o esposo, no caso, o companheiro, vai receber auxílio natalidade. O disposto neste artigo aplica às situações de adoção. Então, a mesma situação aqui, a lei determina que seja aplicada nos casos de adoção, ok? Vamos ao próximo. Auxílio funeral é devido à família do servidor efetivo falecido em atividade, olha lá, falecido em atividade, ou aposentado, em valor equivalente ao mês da remuneração, subsídio ou provento. O auxílio funeral deve ser pago, só voltando aqui, ó, em valor equivalente ao mês da remuneração, subsídio ou provento ali do servidor, hein? O auxílio funeral deve ser pago no prazo de 48 horas, por meio de procedimento sumaríssimo, ou seja, um procedimento rápido, né? A pessoa da família que houver custeado o funeral. Então, o que a lei diz, hein? O servidor, né, o auxílio funeral será devido à família do servidor
efetivo, falecido em atividade, ok? Então, o servidor está trabalhando, né? Aqui, no caso, não precisa ser acidente de trabalho, nada disso não, ok? Então, o servidor está trabalhando, né? Mas, no final de semana, infelizmente, ocorre um acidente, ele veio a falecer, a família, então, vai receber o auxílio funeral. Inclusive, se o servidor também já for aposentado, não é isso? A família vai receber, hein? Gratificação por encargo de curso ou concurso. Qual o objetivo dessa gratificação? Então, você, servidor público, você é formado em letras, ok? Você é formado em português. Você pode muito bem, então, ministrar cursos ali da sua área dentro da administração pública. Você também pode participar da realização de provas de concurso. Você vai trabalhar na fiscalização, vai fazer correção de provas. Então, o objetivo desta gratificação é esse. Mas vamos ao quadro novamente. A gratificação por encargo de curso ou concurso é devida ao servidor estável em caráter eventual. Obviamente que aqui não vai incorporar a remuneração do servidor. Então, quando o servidor atuar como instrutor em curso de formação, é aquilo que nós falamos, ó. Você vai ministrar, então, aulas de desenvolvimento de treinamento regularmente instituído nos poderes executivo ou legislativo. Tá vendo? Então, você não precisa de ministrar o curso apenas no órgão ao qual você trabalha. Você pode ministrar, sim, em outros órgãos. Inclusive, né, se você for servidor executivo, ministrar seu curso no Poder Legislativo sem problema algum. Mas é devido também ao servidor que participar de banca examinadora ou de comissão de concurso público para. Então, você, servidor, vai trabalhar numa prova oral, tá? Você vai, né, realizar ali a prova oral com o candidato. Você vai analisar currículo, não é isso? Tem concurso, lembra que nós falamos? Que o concurso pode ser de provas ou de provas de títulos. Então, no caso, você vai ver os títulos ali, né? Currículo do candidato. Correção de provas discursivas, então você vai corrigir a redação, exemplo. Elaboração de questões, olha aqui, uma questão técnica, né? E julgamento de recursos, não é isso? Interpostos por candidatos. Agora, vamos lá. O servidor também irá receber se ele participar da logística. Então, você vai entregar as provas, você vai levar o lanche ali para o pessoal que está trabalhando, então você está participando da logística ali daquele concurso, ó. Então, participar da logística de preparação e de realização de concurso público, envolvendo atividades de planejamento, coordenação, supervisão, execução e avaliação de resultado, quando tais atividades não estiverem incluídas entre as suas atribuições permanentes. Obviamente, se a sua atividade é essa, se você recebe a sua remuneração para você praticar essas atividades, obviamente, quando você realizar essa atividade, você não vai receber de novo. Por quê? Esse tema que nós estamos trabalhando aqui, gratificação por encargo de curso ou concurso, o servidor vai receber um determinado valor por realizar essa atividade. Se o servidor já trabalha, né, ordinariamente realizando essas atividades, obviamente, quando ele for, né, realizar a mesma atividade, ele não vai receber uma gratificação, senão seria bis idem, receber 2 vezes pelo mesmo trabalho. Participar da aplicação de provas de concurso público, fiscalizá-la ou avaliá-la, bem como supervisionar essas atividades. Os critérios de concessão e os limites da gratificação serão fixados em regulamento, ok? Então, aqui, a lei não estabeleceu quanto que vai ser, né, o valor da gratificação ao servidor. Ainda vai ser estabelecido em regulamento, tá? Estamos esperando, no caso, a regulamentação. Limite. Quantas horas, então, anuais você pode exercer essas atividades que nós falamos? Inicialmente, 120 horas anuais. Quando devidamente justificada, a 240 horas anuais. Então, inicialmente, 120 horas. Mas o que a lei autoriza, hein? Que, se for necessário, o servidor poderá realizar mais 120 horas de trabalho relativo a essas atividades, totalizando, então, 240 horas anuais, tá? Aqui é exceção. Primeiro momento, 120, podendo ser prorrogado, então, por mais
120 horas. Tranquilo até agora? Sem problemas? Vamos trabalhar um outro ponto muito importante aqui para a sua prova, hein? Vamos dedicar, sim, porque aqui vai depender de nossa aprovação, não é verdade? Vamos aqui, ó. Vantagem de caráter indenizatório. Nesse momento, tá, ocorre o seguinte. O servidor prestou alguma atividade e para exercer essa atividade pública, ele gastou algum dinheiro até próprio, um dinheiro particular. Então, o que a administração vai ter que fazer agora? Devolver esse dinheiro ao servidor público. Então, a indenização tem o objetivo de recompor o servidor público de algum gasto que ele teve ali para exercer suas atividades, ok? Vamos ao painel novamente. Primeira modalidade de vantagens que nós temos ocorre aqui com diárias e passagens. Vamos lá, ó. Vantagens de caráter indenizatório. Primeira modalidade que nós vamos trabalhar, né? A vantagem, no caso, a indenização referente à diária e passagem. O servidor que, a serviço, se afastar do Distrito Federal em caráter eventual ou transitório, faz jus à passagem e diária para cobrir as despesas de pousada, alimentação e locomoção urbana. Vamos considerar, você, servidor do DF, foi realizar um congresso em São Paulo. Chegando em São Paulo, você vai ter despesas, não vai? Você vai ter despesas com alimentação, você vai ter que pagar um hotel para você ficar e também locomoção urbana, né? Você vai ter que chamar um táxi, alguma coisa assim. Então, você vai receber um determinado valor. Esse valor, então, nós chamamos de diária. É interessante que a lei não regulamenta o valor da diária, ok? Eu, particularmente, sou servidor do Tribunal Regional do Trabalho, aqui da 10ª Região, e no órgão, né, ao qual eu trabalho, as diárias lá correspondem a mais ou menos R$ 200, tá? Aí imagine o seguinte, eu, professor Rodrigo, fui participar então de uma viagem a serviço. Essa viagem vai durar 10 dias. Eu vou receber uma diária por dia de afastamento. Então, no caso, eu vou receber aqui o valor de R$ 2.000 a título de diária, na verdade, para custear, então, essas despesas, ok? Vamos continuando. A diária é concedida por dia de afastamento, como nós falamos. Obviamente, o poder público vai comprar também suas passagens, né? Então, você vai receber a diária e a passagem, nem se discute, daí o poder público vai te fornecer. Então, dia de afastamento, sendo devida pela metade, quando o deslocamento não exigir pernoite. Olha um exemplo. Você trabalha no Distrito Federal e vai participar de uma reunião em Anápolis, tá? Anápolis, você chegou lá às 10 horas da manhã, a sua região, a sua reunião. Quando foi ali às 16 horas, ocorreu o término, tá, dessa reunião. Turma, dá para ir e voltar no mesmo dia, não dá, para Anápolis, pertinho aqui de Brasília? Então, nesse momento, você não precisa de dormir lá em Anápolis, né? Não vai exigir, então, o seu pernoite. Nesse contexto, você vai receber apenas a metade do valor ali da diária. Exemplo, se sua diária corresponde a R$ 200, nesse contexto nosso, você vai receber apenas R$ 100 de diária. Nos casos em que o afastamento do Distrito Federal constituir exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus à diária. Então, se você tiver que se ausentar de Brasília de maneira permanente, obviamente você não vai receber diárias. Vamos um exemplo, ó. O Distrito Federal resolve colocar um órgão, né, do próprio DF lá em Águas Lindas, tá? Né, algum órgão, servidores então do DF no município de Águas Lindas. Tá vendo? Então esse servidor, ele trabalha habitualmente lá naquela localidade. Então ele não vai receber aqui as diárias. O servidor que receber diárias ou passagens e não se afastar do Distrito Federal por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 72 horas. Contado da data em que deveria ter viajado. As diárias, obviamente, nós recebemos antes da viagem, nesse contexto nosso aqui. Então, você recebeu antes, né, de viajar, depositam na sua conta corrente, só que a sua viagem foi cancelada, então você não precisa mais de viajar.
O que você vai ter que fazer, então? Devolver as diárias recebidas e não utilizadas, ok? E você vai ter o prazo, então, de 72 horas para fazer isso. Na hipótese do servidor retornar à sede, em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, tem de restituir no prazo de 72 horas. Mesma coisa, hein? 72 horas. As diárias recebidas em excesso. Então, vamos aqui um exemplo. Você ia viajar, seu congresso em São Paulo iria durar 10 dias. No entanto, quando foi no 6º dia, você voltou a Brasília. Já cumpriu ali, né, tudo que você queria realizar, você voltou a Brasília. O que você tem que fazer, então? Devolver as diárias recebidas e não utilizadas. Você tem que devolver 4 diárias aqui nesse contexto nosso. E qual o prazo que você vai ter? 72 horas aqui após o seu retorno, né? Deve ocorrer necessariamente essa devolução. Próxima indenização que nós vamos trabalhar é indenização de transporte. Também é um tema bem simples, tá? Aí que você vai entender perfeitamente. Vamos lá. Indenização de transporte. O servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio, tá vendo? Então, o servidor vai utilizar o próprio veículo para trabalhar. Então, meio próprio de deslocamento para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento. Tá vendo? Ainda não temos aqui um regulamento para estabelecer qual é o valor. Mas o que você deve lembrar na sua prova, então? O servidor que utilizar o próprio veículo para realizar suas atividades ali, seu serviço, não é o deslocamento, hein, da casa do servidor para o serviço. Isso não. É aquele servidor que, quando chega ao serviço, vai realizar algumas atividades e utiliza o próprio veículo. Aí ele vai receber, então, uma indenização de transporte para custear custo com IPVA, não é verdade? Ele vai ter que pagar IPVA do veículo, custo ali que combustível, né? Ele vai ter que pagar, então, né, o combustível, no caso, custo com manutenção, ok? Desgaste do veículo, tá? O grande exemplo que nós temos aqui é o oficial de justiça. O oficial de justiça, ele entrega seus mandatos, cumpre seus mandatos com o próprio veículo. Então, ele faz jus, sim, a uma indenização de transporte. Agora, auxílio transporte. Aqui é uma outra questão, hein? Lá, indenização de transporte. Aqui não. Aqui é um valor que o servidor irá receber para como se fosse o vale transporte, ok? Aí vamos lá. Ao servidor é devido o auxílio transporte a ser pago em pecúnia em vale transporte. Então, o servidor aqui vai receber um determinado valor para o deslocamento de sua casa ao seu serviço. O valor mensal do auxílio transporte corresponde ao montante das despesas realizadas com o transporte coletivo, ok? Então, aqui no caso, se o servidor, né, gastar ali R$200 por mês, ele vai receber, então, R$200, ok? Subtraindo o montante de 6% incidente exclusivamente sobre subsídio ou vencimento básico do cargo efetivo ocupado pelo servidor. Tá vendo, ó? Então, você vai ser descontado da sua remuneração ou do seu subsídio 6%, tá? 6% a título, no caso, de auxílio transporte. E você vai receber, então, o valor que você iria gastar nessa locomoção. Então, às vezes, não vale nem a pena. Vamos considerar, o servidor recebe R$10.000, ok? De vencimento. 6% de 10 mil vai dar o quê? R$600. Olha lá, o servidor vai pagar mais, né, pelo auxílio do que realmente vai receber. No caso, ele gasta ali para ir deslocar do seu trabalho R$200, tá vendo? Então, aqui ele está perdendo dinheiro. Então, voltando, né? Então, o montante, né, de 6% sobre o subsídio ou vencimento básico do cargo efetivo ocupado pelo servidor. Ou então, pela retribuição pecuniária pelo cargo em comissão, quando se tratar de servidor não detentor de cargo efetivo. Tá? Então, às vezes, nem vale a pena isso daí. Auxílio alimentação. Olha lá, então, hein? Auxílio alimentação. É devido ao servidor mensalmente o auxílio alimentação com valor fixado na forma da lei. Tá vendo? Então, a lei autoriza, mas a lei não diz quanto que vai ser o auxílio alimentação do servidor.
Tranquilo até agora, tá? Nós estamos trabalhando, então, algumas vantagens próprias do servidor público que ocupa um cargo, né, no Distrito Federal. É interessante que você, como servidor, você terá, sim, várias vantagens, mas você também vai ter ali alguns deveres que nós vamos trabalhar posteriormente, ok? Então, vamos voltar ao nosso quadro, tá? Que agora nós vamos trabalhar o abono pecuniário. Consta no artigo, olha lá, já estamos no 103, hein? A conversão de 1/3 das férias em abono pecuniário depende de autorização do governador, do presidente da Câmara Legislativa ou do presidente do Tribunal de Contas. Então, aqui a lei, né, autorizou, entre aspas, o quê? A venda de parte das férias, tá? Só que nós chamamos isso de abono pecuniário. Então, você pode converter 1/3 de suas férias em abono. Você, então, tem 30 dias de férias, né? 30 dias de férias. Você pode, então, converter 10 dias em abono. Aí você vai fazer o quê? Receber ali, proporcionalmente, 10 dias, né, de trabalho. Inclusive, sobre o valor do abono pecuniário, incide o adicional de férias. Lembram de 1/3 de férias que nós falamos? Olha lá, o 1/3 de férias vai ter incidência também aqui no abono pecuniário. Próximo abono, abono de permanência, hein? Artigo 114 da nossa lei. O servidor que permanecer em atividade, após ter completado as exigências para aposentadoria voluntária, então, o servidor ele já tem idade para aposentar. Mas ele resolve, então, ele continua, no caso, em serviço, tá? Então, ele permanece em serviço. Faz jus a um abono de permanência, equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária, na forma e nas condições previstas na Constituição Federal. Vamos aqui, então, vamos a um exemplo. Ó. O professor, tá? A professora, ela aposenta com 25 anos de contribuição e 50 anos de idade. 50 anos de idade, ok? Então, a professora, ela aposenta com 25 anos de contribuição e 50 anos de idade. Porque para o professor, temos a redução de 5 anos, tanto na contribuição quanto na idade. Porque o normal é a mulher aposentar com 55 anos, com 30 anos de contribuição, e 55 anos de idade. O normal é isso daqui. No entanto, o professor reduz 5 anos. Então, a professora vai aposentar com 25 de contribuição e 50 anos de idade. Vamos considerar determinada professora entrou bem novinha, olha lá, na rede pública. Com 22 anos de idade, ela foi aprovada no concurso e já começou a trabalhar. Quando ela tiver contribuído 25 anos de contribuição, ela terá, então, 47 anos. Nesse contexto, a professora vai poder aposentar com 47 anos? De maneira alguma. Ela vai ter que chegar à idade de 50 anos. Então, nesse período, ou seja, dos 47 aos 50 anos, ela vai receber o abono de permanência. O que significa isso? O servidor público contribui com 11% de sua remuneração ou subsídio para a Previdência Social. Então, o abono de permanência corresponde à paralisação, à cessão desse pagamento. Então, a servidora para de pagar a Previdência porque ela já contribuiu, tá vendo? O tempo necessário ela já contribuiu ali os 25 anos. Mas é interessante que quando o servidor aposentar, aí volta a pagar a Previdência. Porque hoje em dia, né, o nosso sistema ele é contributivo e o servidor aposentado paga, sim, no caso, a Previdência, tá? Após a aposentadoria. Então, finalizamos mais um tema de grande importância para a nossa prova. Agora, o importante é você revisar realmente tudo que nós já trabalhamos, na verdade. Pega a lei, vai lendo, vai fazendo ali seus resumos, tá? Que eu tenho certeza que com sua dedicação você vai ser aprovado nesse concurso público, viu? Sucesso nos estudos, até daqui um pouquinho.